Como vai? Gostaria de mais uma vez compartilhar um pouco da palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aqui um tema bem interessante. Foi até algo que eu sugeri na última aula de escola dominical aos alunos da classe dos jovens lá na igreja. E talvez isso seja algo super interessante, pois para mim eu passei uma boa parte da minha vida ouvindo que Moisés ele não entrou na Terra Prometida por causa do pecado que ele havia cometido. Quando Deus havia mandado que ele falasse a rocha, Moisés foi lá e feriu a rocha mais de uma vez, e o Senhor ele trouxe uma consequência daquele ato, né? No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, Deus, ali começa a ser revelado a nós, através do próprio Moisés, que disse que não atravessaria o rio, que não entraria na terra, porque ele já estava com uma idade avançada, e que Josué ele estaria liderando o povo para possuir a terra, a herança. No capítulo 32, do versículo 48 ao 52, a gente vê a consequência do ato de Moisés em ter ferido a rocha quando Deus mandou falar para a rocha. Deuteronômio 32, do versículo 48 até o 52, o Senhor deixa claro ali: Moisés, você vai ver a terra, mas você não vai poder entrar na terra que eu estou dando ao meu povo, né? E Moisés, naquele momento, ele estava no Monte Nebo. Se você puder acompanhar isso, eu vou dar aqui os versículos de referência, porque para mim isso é super interessante, isso é super didático para nós, para a nossa fé cristã. Isso é muito profundo, inclusive o ensinamento que está por trás disso, porque se Moisés está no Monte Nebo e Deus falou que ele não entraria na terra, eu queria chamar a sua atenção para os mapas que tem lá atrás da Bíblia, né? Talvez você nunca parou para olhar aqueles mapas, mas um daqueles mapas está exatamente a divisão das terras para todas as tribos de Israel, para as 12 tribos de Israel. Então, você vai ver ali cada nome no lugar onde era a sua respectiva terra, que tinha recebido por herança do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para um fato. Primeiro eu vou dar os versículos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1 ao 3. Deuteronômio 32, versículo 48 ao 52. Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 5. Esses versículos vão estar tratando da morte de Moisés, do lugar onde ele estava, da sucessão de Josué. E nós vamos então entrar no assunto: Moisés entrou ou não na Terra Prometida? Eu queria te mostrar, talvez você procurasse aí na sua Bíblia, no final dela. Se você não tem uma Bíblia que tenha esses mapas atrás, está na hora de você comprar uma Bíblia séria, uma Bíblia mais profunda. Não que ter somente as palavras escritas não sejam o suficiente. Claro que não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, para você que é um estudioso da palavra, você vai também mergulhar na geografia bíblica, e isso também vai falar ao seu coração. De certa forma, isso também vai ser abençoador para a sua vida. E nós, quando olhamos para a geografia bíblica, nós vamos encontrar esse mapa aqui. Eu tentei pegar uma Bíblia que tenha ele colorido. Algumas Bíblias não têm ele colorido, mas essa aqui tem. E esse mapa aqui fala as 12 tribos de Israel, ou seja, é a divisão das terras para as 12 tribos de Israel. Lembra onde Moisés ele morreu? Ele subiu o Monte Nebo e ele morreu antes de atravessar o Jordão. Agora eu queria chamar a sua atenção para uma coisa, eu vou até me aproximar aqui. Dê uma olhada nesse mapa, cada cor dessa é uma respectiva tribo de Israel. Eu queria que você olhasse e procurasse na sua Bíblia onde está o Monte Nebo. Eu vou mostrar para você aqui, vou te dar uma cola. O Monte Nebo está aqui. E ele está dentro do território de uma das tribos, que é Ruben. Então, eu sempre ouvi na igreja falando assim: Moisés não entrou na Terra Prometida porque ele cometeu um grave pecado ao ferir a rocha que Deus mandou ele falar para a rocha. Aí eu me fiz esse questionamento por muito tempo. Como que Moisés não entrou na Terra Prometida
se o Monte Nebo está dentro do território de uma das tribos. Ou seja, se aqueles territórios eram a herança do Senhor para as tribos de Israel, como pode Moisés ter morrido dentro do território de Rúben e ele não ter entrado na terra prometida? Faz algum sentido isso? Essa foi uma questão que eu fiquei por muitos anos da minha vida. Quando alguém falava assim, Moisés não entrou na terra, eu disse assim, entrou. Moisés não entrou na terra prometida, eu disse assim, entrou sim, e eu te provo isso lá na geografia bíblica. E eu fiquei por muito tempo defendendo essa tese de que Moisés havia entrado na terra prometida. Talvez você me faça então essa pergunta, Zé Carlos, Moisés entrou ou não na terra prometida? Eu vou dizer que sim, e também vou dizer que não. Ué? Moisés entrou sim e entrou não? Então, por isso eu acho super interessante esse estudo, esse ensino, e também a lição que nós tiramos por trás desse estudo. Primeiro, Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel, a terra de Canaã. Sabe aonde essa terra ficava? Essa terra ficava depois do Rio Jordão, além do Rio Jordão. Só que chegou um determinado momento da caminhada do povo junto a Moisés. Eu queria te convidar para ler mais uma referência bíblica, que seria até bom você anotar essas referências. Em Números capítulo 32, chegou um determinado momento da caminhada do povo de Israel no deserto, que 3 tribos chegaram para Moisés e fizeram uma petição. Eu acho que vale a pena nós lermos isso. Está em Números capítulo 32. Eu vou pegar aqui minha Bíblia. Você pega a sua. Acompanhe comigo esse estudo. No capítulo 32, diz assim: as tribos de Rúben, de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazar e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes da comunidade disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninrá, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo e Beom, terras que o Senhor subjugou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado, e os seus servos possuem gado. E acrescentaram, olha o que eles disseram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos como herança. Não nos façam atravessar esse Jordão. O que esses homens, eles estão querendo, né? Eles conquistaram ali, antes de atravessar o Jordão, eles conquistaram aquela terra, e eles viram que a terra, antes de atravessar o Jordão, era uma terra boa. Era uma terra boa para plantação, era uma terra boa para criar os seus rebanhos. Então eles chegaram até Moisés e eles pediram: Moisés, nós estamos olhando para essa terra aqui, estamos vendo que ela é uma terra boa. Se nós podemos contar com o favor de vocês, não nos façam atravessar esse Jordão. Ou seja, o Senhor havia prometido uma herança, havia prometido uma bênção. Era uma terra que manava leite e mel. Essa terra estava além do Jordão. Qual era a promessa de Deus? Qual era a bênção de Deus? Aquela que estava depois do Jordão. Só que quando esses homens, esses líderes de tribos, eles olharam para a terra antes de atravessar o rio, eles desejaram aquela terra que eles estavam olhando, porque para eles era suficiente. Não, isso aqui para nós é suficiente, nós queremos essa terra. Não nos façam atravessar esse Jordão. Ou seja, por mais que o Senhor tenha nos prometido aquilo lá, nós já estamos satisfeitos com isso aqui. E nisso nós temos uma lição muito grande. Primeiro, o que isso resultou? Né? O versículo 7 do capítulo 32, isso resultou em eles desencorajaram o povo de Israel. Eles desencorajaram as outras tribos. Porque, por exemplo, quando eles atravessassem o Jordão, se você for ler o livro de Josué, foram muitas batalhas que foram travadas. Ou seja, eles estavam antes do Jordão. Eles estavam antes dessas batalhas.
Ou seja, eles tinham um numeroso povo nas suas tribos, era uma tribo bem numerosa, essas, e eles não queriam atravessar. Ou seja, o exército de Israel, que era composto pelos homens das tribos, eles iriam enfraquecer. Então, se eles não atravessassem o rio, Moisés estava falando assim, olha, vocês estão desencorajando o povo, no versículo 7. Por que vocês desencorajam os israelitas de entrar na terra que o Senhor lhes deu? Por que vocês estão fazendo isso? O Senhor deu aquela terra. E se vocês não querem passar o Jordão junto com o povo de Deus, vocês estão desencorajando os outros. Ou seja, quando o Senhor nos promete algo que está além, e nós nos conformamos, dizemos que é suficiente o que está aquém, nós desencorajamos muita gente. As pessoas que entendem também que o Senhor prometeu aquilo, mas eu também posso ficar por aqui. Para que lutar? Para que me esforçar? Para que caminhar tanto? Se eu posso me dar por satisfeito com o que eu tenho agora. Ou seja, o Senhor prometeu algo maior, mas eu acabo sendo seduzido pela facilidade que está diante dos meus olhos. Eu não preciso batalhar por isso que eu tenho agora. Então, essa atitude desses líderes de tribo desencorajou muito dos israelitas. Não somente isso, Moisés, no versículo 14, diz que essa atitude acendeu a ira do Senhor. Com certeza eles estavam se rebelando contra a ordem de Deus, contra aquilo que Deus havia determinado. Deus deu aquilo lá. Como que vocês podem chegar agora e dizer, não, a gente quer isso aqui agora? Não está na nossa vontade. Nós somos servos de Deus, nós vamos fazer o que Ele determinou. Ele é o soberano, né? Só que aí, então, eles fizeram uma promessa. Essa promessa está no versículo 18 do capítulo 32. Eles disseram assim, olha, nós vamos fazer os nossos currais, vamos preparar todas as coisas aqui, mas nós, homens de guerra, vamos junto com o povo. E nós só voltaremos para essa terra quando a guerra terminar, quando todas as tribos estiverem instaladas nas suas terras. Nós vamos atravessar junto com o povo, vamos guerrear, depois que vencermos a batalha, nós voltaremos e tomaremos posse dessa terra aqui. Mas nós já vamos deixar aqui as nossas mulheres, os nossos gados e vamos com os nossos homens de guerra. Ok? Então, no versículo 33, é também isso muito interessante. Versículo 33 do capítulo 32 de Números. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben e a metade da tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, toda a terra com as suas cidades e territórios ao redor delas. Então, eles conseguiram o que eles queriam. Que bênção, né? Conseguiram o que eles queriam. Sabe que tipo de bênção eu chamo essa? Bênção maldita. Vitória maldita. Ou maldita bênção. Por quê? Porque a bênção que eles conseguiram não era a bênção que Deus havia designado para eles. O que eles tinham conseguido, que para eles estavam muito satisfeitos, não era exatamente o que Deus tinha reservado para eles. Isso é uma bênção maldita. Sabe, eu vejo hoje, principalmente na vida dos jovens, uma bênção maldita. O que é? Se apropriar, né, de forma, como eu posso dizer, antes da hora, precipitadamente, a precipitação. Uma bênção precipitada, uma bênção fora do tempo, ela vai se tornar uma maldição um dia. Com toda certeza, porque quando você se apropria de algo, por exemplo, de forma inicial, aquilo não apresenta muito risco, mas é como uma construção. E Deus, ele é como aquele que assina, né, o engenheiro da obra, aquele que assina a planta daquela obra. Nenhum engenheiro responsável vai assinar uma planta que ele sabe que vai dar errado lá na frente. Ele não vai assinar a planta de um prédio que ele está vendo que desde a fundação esse prédio estará comprometido. Um dia ele vai cair. Então Deus, ele não vai assinar um projeto que ele sabe que vai dar errado. Naquele dia, sabe o que aconteceu? Eles conseguiram a bênção de Moisés.
Eles conseguiram a autorização de Moisés. Mas eu vou dizer uma coisa aqui que vem como uma lição para esse estudo que nós estamos tendo aqui, para esse entendimento, se Moisés entrou ou não na Terra Prometida. Para você ver, é muito mais profundo do que parece. Eles conseguiram aquilo, mas aquilo não era o que Deus tinha para eles. E eu vou dizer qual é um dos problemas que a gente vê normalmente acontecendo na vida das pessoas. Quer ver? Um namoro. Um jovem, uma moça, um rapaz, ele está interessado por alguém. Exemplo de Sansão. E bate o pé. Não, eu quero namorar, essa é a hora de namorar, essa é a pessoa que eu quero namorar. E o pai e a mãe, não, filho. Não é a hora, você não está pronto, não é o momento. Você precisa estudar, você precisa ter um foco, as coisas vão acontecer, mas no seu momento devido. A bênção que o Senhor tem para você não é agora, é além. Entende essa palavra? Como que ela se encaixa? Só que aí a pessoa diz, não, eu quero isso, porque isso me satisfaz, isso para mim é suficiente. Eu sei que Deus pode me dar muito mais lá na frente, mas o que eu quero agora é isso que me satisfaz. Então, às vezes, sabe o que acontece? Nós conseguimos convencer os pais. O pai, não, é isso mesmo que você quer? Pai, eu vou ser assim, eu vou fazer assim. O povo, essas tribos disseram isso. Não, nós queremos essa terra, mas nós vamos fazer por onde? Nós vamos atravessar com vocês, vamos guerrear com vocês e nós vamos voltar para a nossa terra. Então, às vezes, nós conseguimos convencer as pessoas. Conseguimos convencer os nossos pais, fazendo as nossas promessas. Não, eu vou entrar nesse relacionamento, mas eu vou fazer minha parte. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo. E nós conseguimos convencer. Convenceram Moisés, e Moisés, ok, é isso que vocês querem, então fiquem com a terra. E eles foram. E em Josué, no capítulo 22, nós vamos ver a conquista da terra, quando tudo já estava conquistado, eles voltando. Ali eles construíram um altar, foi até uma atitude muito legal deles. Você pode também anotar esses versículos, Josué capítulo 22, e ler toda aquela história, é muito interessante também, é muito reflexiva também. E nós vemos que eles fizeram tudo como haviam prometido. Eles foram, eles conquistaram a terra, guerrearam junto com os irmãos, e depois eles voltaram para Aquém do Jordão. Agora eu te pergunto, Josué entrou ou não na terra prometida? Sim, porque aquela terra antes do Jordão se tornou a terra, a terra da herança de Rúben, de Gade e de metade da tribo de Manassés, porque a outra metade não quis voltar, ficou lá e possuiu a terra que era deles por herança. Isso está no capítulo 22 de Josué. Mas aí, Josué morreu na terra prometida? Sim, porque essas tribos fizeram daquele lugar a sua terra prometida. Então, nesse entendimento, Moisés entrou na terra prometida. Mas segundo Deus, que disse a terra prometida depois do Jordão, Moisés não entrou na terra prometida. Ele morreu fora da terra prometida. Então, por isso, se você olhar o mapa e ver o Monte Nebo dentro do território de Rúben, isso é porque Rúben fez daquele lugar sua terra prometida. E não porque Deus fez daquele lugar sua terra prometida. A terra prometida estava do outro lado do Jordão. Então essa resposta fica para nós. Mas então tá, Zé Carlos, acabou assim a história? Essas três tribos então voltaram, foram felizes para sempre, como nos contos da Disney? Não. Eu queria meditar com você e eu trago isso como a última parte dessa lição, que é primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 23, para nós fecharmos isso. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 5, versículo 23. Porque o que acontece? O Rio Jordão ele acabou se tornando uma grande fronteira entre essas três tribos, né? Uma delas é metade da tribo de Manassés e o resto do povo. Em Josué capítulo 22, né, a gente vê até que seria uma boa intenção que aquelas tribos estivessem todas do outro lado do Jordão, porque juntas seriam fortes. Só que essas três tribos, por estar antes do Jordão,
o que aconteceu com elas? Elas ficaram mais suscetíveis aos ataques dos inimigos. Se o inimigo quisesse atacar o povo de Israel, por onde eles iriam começar? Por essas 3 tribos, com certeza. E outra coisa, eles estavam completamente desprotegidos. Então foi isso que aconteceu. No futuro, olha o que aconteceu. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 23. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon, isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes de famílias. Mas foram infiéis para com Deus, com o Deus dos seus antepassados, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso Deus de Israel incitou Pul, que é de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para Hala, Rabor, Harã e para o rio Gozã, onde estão até hoje. O que aconteceu, gente? Eles possuíram a terra, eles viveram naquela terra por um longo tempo, só que sabe o que esses versículos querem dizer para nós? Que eles foram os primeiros a se deixarem levar pela sedução dos pecados daquelas terras dos povos vizinhos. Eles foram os primeiros a serem atacados. E eles estavam completamente desprotegidos. Talvez você esteja hoje diante de muitas situações ao seu redor e situações que te fazem desejar aquilo. Mas você entende dentro do seu coração que o que Deus tem para você está além. Não se resume a isso que está diante dos seus olhos agora. Só que para você possuir, para que você conquiste aquilo que Deus tem para você, não depende somente de Deus. Depende de você se esforçar, depende de você caminhar. E são muitos altos e baixos, mas certamente as promessas de Deus para a sua vida são aquelas que vão te acrescentar alegria. É como a Bíblia mesmo diz, a bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Mas existem pessoas tomando decisões precipitadamente hoje. Estão decidindo se apossar de bênçãos malditas, que no princípio serão bênçãos. Serão bênçãos maravilhosas, normais. Só que o futuro dessas tribos que escolheram tomar posse, se apropriar de uma terra que não era a que Deus tinha dado, foi terrível. Então qual é o conselho que eu trago para você hoje, principalmente você jovem? Ao entrar num relacionamento, entre nesse relacionamento debaixo da bênção de Deus, debaixo da bênção dos seus pais. Não insista, não seja precipitado por aquilo que Deus não te deu. Não seja. Porque isso talvez no início não apresente as dificuldades, as tribulações de uma decisão errada. Mas o futuro sempre vai nos trazer as respostas daquilo que nós estamos plantando hoje. Foi isso que aconteceu com essas 3 tribos e é isso que nós não desejamos que aconteça com você, né? Eu trago essa palavra hoje para a sua reflexão. Espero eu que tenha acrescentado ao seu conhecimento bíblico, geográfico e também a sua vida espiritual. Que Deus te abençoe, te guarde, que te ilumine, para que você tome as melhores decisões para a sua vida. Amém? Deus te abençoe.